Jonas, capítulo 3. Eu estou já há algumas semanas, reverendo, fazendo a exposição do livro de Jonas na nossa igreja em Campo Formoso. Inclusive, alguns irmãos que estão aqui de Campo Formoso vão ouvir mais uma vez a pregação deste capítulo. Ainda falta expor o capítulo 4 lá em Campo Formoso, mas estarei aqui com os irmãos estudando o capítulo 3. Jonas, capítulo 3, leremos do verso 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, na comunhão dos santos, para te adorar, te glorificar, Senhor, para cultuar o teu santo nome. Que maravilha, ó Deus, o Senhor nos concede. E isto porque as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Muito obrigado, ó Deus. Também te agradecemos pela graça de podermos estudar a tua palavra, de sermos instruídos e dirigidos pelo teu Santo Espírito através da tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nessa noite faça isso, mais uma vez. Nos ensine a compreender a tua palavra e a praticá-la, ó Deus, em nosso dia a dia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso que cuida de nós. Grande é a tua fidelidade em nos conceder oportunidades como esta, de meditarmos em tua palavra, de esquadrinharmos os nossos caminhos, prová-los e voltarmos para o Senhor. Que nesta noite, ó Deus, o nosso coração seja derramado na tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, eu estou fazendo a exposição do livro de Jonas em nossa igreja em Campo Formoso. Certamente não terei tempo aqui de explicar todo o livro, mas é importante que a gente entenda que o livro de Jonas foi escrito não propriamente para falar de Jonas, mas o livro de Jonas e a sua história serve como um protótipo para a história de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Naquela época,
Israel não entendia que deveria ser luzeiro para o mundo, de maneira que quando o Senhor chama Jonas e o comissiona para ir a uma cidade e a um povo que não pertencia a Israel, Jonas ele acha isso muito estranho, porque não era habitual para o povo de Israel pensar em levar a mensagem do Senhor a outros povos, a outras nações. Portanto, quando o Senhor ele chama e comissiona Jonas para ir para uma outra civilização, para uma outra terra, para um outro povo, ele está na verdade mostrando para o próprio povo de Israel a necessidade de também levar a sua palavra a outras nações. Como nós conhecemos muito bem a história, na primeira chamada do Senhor a Jonas, ele se dispõe não a obedecer o Senhor, mas a fugir da presença de Deus. E nós podemos observar no capítulo de número 1, algumas coisas acontecendo com Jonas e ao redor dele, em volta de Jonas, e que nos mostram, meus irmãos, as implicações de um coração que não se rende à vontade de Deus. Quando o Senhor comissiona Jonas para ir à cidade de Nínive e falar, clamar contra ela, pregar a sua palavra de juízo contra aquela cidade, Jonas ele se dispôs, diz o verso 3, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele vai para uma região completamente diferente da que ele deveria ir, obedecendo a palavra do Senhor. Ele compra uma passagem, diz o verso número 3 do capítulo 1, e ele então embarca em um navio para Tarsis. O Senhor então, no verso 4, ele move aquele mar e faz então vir um vento forte, de maneira que se cria uma grande tempestade. E o verso de número 5 diz que Jonas, ele desce para o porão e ali ele se deita e dorme. Enquanto a tempestade está acontecendo, Jonas está dormindo lá embaixo, no porão, e os marinheiros e todos os tripulantes, desesperados, sem saber o que fazer, cada um clamando ao seu Deus e pedindo proteção e livramento para aquele acontecimento, Jonas está dormindo, mostrando, portanto, que um coração indisposto a buscar o Senhor e a fazer a vontade do Senhor se torna um coração insensível, não só à presença de Deus, como também aos feitos de Deus ao seu redor. Às vezes, queridos irmãos, nós vivemos certas experiências e nosso coração está tão endurecido, estamos tão distantes do Senhor, que a gente não consegue ler os acontecimentos à nossa volta, nós não conseguimos discernir certos acontecimentos que estão diante de nós e que muitas vezes são enviados por Deus, criados por Deus, para nos exortar, para nos ensinar, para nos chamar de volta à sua presença. E aí, quando Jonas ele então se desperta do seu sono, os marinheiros então começam a interrogá-lo, perguntar quem ele era, de onde ele estava vindo, e ele então responde no verso de número 9 do capítulo 1, dizendo: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E observe, meus irmãos, que contradição, né? Esse mesmo Jonas que desobedece o Senhor, que foge da sua presença, que torna o seu coração insensível às ações de Deus, diz que temia o Senhor no verso número 9 do capítulo 1. Uma terrível contradição, de maneira que os próprios marinheiros são os que interrogam e dizem a ele: olha, por que você está fazendo isso? Você não teme a Deus de forma nenhuma, porque as coisas estão acontecendo à sua volta e você não está se importando. São os próprios marinheiros ímpios que começam a exortar Jonas e a falar do perigo que ele estava correndo com essa sua desobediência a Deus. E o final do capítulo 1 se encerra com o próprio Jonas sendo lançado ao mar. Ele mesmo é que se dispõe a ser lançado ao mar. Interessante a gente notar isso, porque parece uma atitude altruísta de Jonas, né?
ele pedir para ser lançado ao mar, quando na verdade não tem nada de altruísmo aqui. O que Jonas quer realmente é morrer. O que ele quer é fugir da presença de Deus definitivamente. Quando ele pede para ser lançado ao mar, ele está dizendo assim: olha, é melhor eu morrer do que eu obedecer ao chamado de Deus. Ele de fato é lançado ao mar, mas o verso 17 do capítulo 1 diz que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E no capítulo 2 a gente vê então Jonas no peixe, ele fazendo o que ele não fizera no capítulo 1, orando ao Senhor. No verso de número 1 do capítulo 2 diz: orou ao Senhor seu Deus e disse. Dos versos de número 2 até o verso de número 10, até o verso de número 9 do capítulo 2, é o registro dessa oração de Jonas. Este homem que fora insensível ao chamado de Deus e aos próprios feitos de Deus ao seu redor e na sua própria vida, e que no momento mais difícil daquela viagem, ele, ao invés de estar orando e clamando pela proteção e o livramento do Senhor, estava dormindo. Foi preciso que o Senhor então o lançasse nas profundezas do abismo daquele mar, para que Jonas pudesse buscar o Senhor. E é no capítulo 2 que Jonas então tem essa experiência marcante e transformadora com Deus. Foi preciso ele então entrar no ventre daquele peixe, foi preciso então ele ser levado às profundezas daquele mar, para que ele então pudesse orar e pudesse clamar ao Senhor e pedir o seu perdão. Até chegarmos no capítulo de número 3. O capítulo de número 3, meus irmãos, é a repetição do capítulo 1. Eu gostaria que agora os irmãos olhassem para este capítulo, depois desta rápida demonstração do assunto do livro, dos primeiros capítulos, e pensassem numa coisa muito importante. Você certamente já pisou na bola com alguém, já cometeu alguns deslizes e teve que pedir uma segunda chance, seja com a sua esposa, seja com o seu marido, seja o filho com os pais. E a minha pergunta é: quando você precisou pedir uma segunda chance, o que você fez com essa segunda chance? Normalmente, quando nós atentamos para o erro que cometemos, nós pensamos: eu gostaria de ter a oportunidade de fazer novamente o que eu fiz errado, para fazer correto. E é interessante, meus irmãos, como o Senhor, Ele é misericordioso em nos conceder esta segunda chance. As misericórdias do Senhor, como diz Lamentações capítulo 3, elas são a causa de não sermos consumidos. É por isso que pecamos e o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e de termos novas oportunidades para fazermos a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas aqui. O capítulo 3 é a descrição da segunda chance que o Senhor dá a Jonas para que ele obedeça a sua palavra. E é assim então que começa o capítulo 3. No verso 1 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Se os irmãos forem fazer uma comparação do capítulo 3 com o capítulo 1, ou o início do capítulo 3 com o início do capítulo 1, os irmãos vão ver que o Senhor, Ele faz o mesmo chamado. No capítulo 1, como nós vimos, Jonas, ele se dispôs, mas não para fazer a vontade de Deus, mas para desobedecer à vontade do Senhor. Agora, no capítulo 3, nessa segunda chance que o Senhor dá a Jonas,
ele então obedece ao Senhor. No verso de número 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. É interessante notarmos, meus irmãos, porque Jonas ele teve que viajar muito para chegar no ponto zero. É interessante, né? Porque às vezes algumas pessoas elas confundem quando elas dizem assim: olha, eu quero viver uma transformação de 360 graus. Aí alguém fala assim: não, mas espera aí, 360 graus é voltar para o mesmo lugar. Mas sabe que às vezes, meus irmãos, voltar para o lugar do início, ao invés de ser um regresso, é um progresso? Quando nós estamos no caminho errado, retroceder e voltar ao início é progresso. De maneira que quando Jonas ele tem a segunda oportunidade de obedecer o Senhor, é como se ele estivesse voltando ao início de tudo, ao início do seu chamado. Aqui Jonas ele teve que viajar muito, ele teve que embarcar numa viagem nada agradável, dentro de um peixe, e ali nas profundezas do mar ter a experiência de buscar o Senhor. Se os irmãos forem observar no capítulo 2, as orações de Jonas no capítulo 2 são citações de trechos das Escrituras. Jonas conhecia a palavra de Deus, ele era um profeta de Israel, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, e Jonas então, ele volta ao início de tudo para viver uma nova oportunidade em sua vida. Quando nós desejamos, meus irmãos, crescer espiritualmente, quando nós pensamos em um crescimento da igreja, geralmente, meus irmãos, nós pensamos nesse crescimento sem pensarmos muitas vezes nos custos deste crescimento. Se antes nós tínhamos o desejo de buscar o Senhor, mas não tínhamos a disposição, esse desejo ele não serve para nada. Entretanto, quando acontece o desejo e depois vem a disposição, é como se estivéssemos aproveitando a oportunidade de agarrarmos este crescimento espiritual, e isso é progresso. O que vemos no capítulo de número 3 é um novo Jonas, recomeçando no caminho da graça, e a palavra do Senhor vem a Jonas então segunda vez para descrever a misericórdia e a bondade de Deus para com Jonas, para dar a ele uma segunda oportunidade. Aqui Deus comissiona Jonas novamente, o que mostra o perdão e a restauração de Deus. E é interessante, meus irmãos, como Deus ele gosta de tratar e de usar ex-fracassados, né? A Bíblia, por exemplo, fala de Abraão, conhecido como o pai da fé, que recebera de Deus a promessa de ter um descendente, mas Abraão, em um momento da sua vida, ele duvida desta promessa do Senhor, e ele ouve Sara, que oferece a sua serva Agar para ter um filho e fazer um descendente para ele. Mesmo fracassando em confiar no Senhor, o Senhor dá a Abraão a oportunidade de ele ver as promessas do Senhor se cumprindo em sua vida. Nós também, meus irmãos, conhecemos a história do apóstolo Pedro, né? Um discípulo aguerrido, um discípulo disposto a, inclusive, segundo ele, dar a sua vida por Cristo, mas que em um momento da sua vida ele precisa ter essa experiência de fracasso, para que o Senhor possa, no fracasso, transformar a sua vida e fazer dele um novo homem. O crescimento de uma igreja, meus irmãos, depende muito da maneira como ela concretiza a compaixão de Deus em conceder aos falhos uma segunda chance.
Quando a igreja ela compreende que, assim como Deus que nos dá uma segunda chance, a igreja também ela deve concretizar essa compaixão de Deus, concedendo também àqueles que falharam uma segunda chance, para que tenham a oportunidade de recomeçar a sua vida com Deus. Nós então compreendemos, meus irmãos, que essa mesma compaixão do Senhor é aplicada a nós. A Bíblia também conta, meus irmãos, a história de João Marcos, que era um companheiro nas viagens missionárias de Paulo e Barnabé. Mas lá no capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 36, a gente vê uma desavença acontecendo entre Paulo e Barnabé, e Paulo ele não gosta do que João Marcos tinha feito, uma decisão que foi tomada abruptamente, e ele então diz que não quer mais a presença de João Marcos com ele. E aí então eles separam e dividem então o seu trabalho missionário, e um vai para um canto e o outro vai para o outro. Paulo ele leva um outro companheiro com ele, e João Marcos segue então com Barnabé para outra direção. Mas quando a gente chega na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele pede a Timóteo para trazer João Marcos, porque ele era muito útil para ele. O que aconteceu, meus irmãos, daquele momento histórico em Atos dos Apóstolos até chegar a segunda carta de Paulo a Timóteo, para o apóstolo Paulo ele mudar de ideia e ver João Marcos como sendo útil para ele, é o fato de que, embora nós erremos, embora nós tenhamos uma disposição de fazer algo contrário à vontade de Deus, ainda assim o Senhor nos dá a oportunidade de uma segunda chance. E foi isso que aconteceu aqui também com Jonas. Jonas, ele recebe do Senhor mais uma vez o chamado para obedecer à vontade de Deus, e ele se dispõe e faz conforme a vontade do Senhor. E aí no versículo de número 3, diz que Jonas chega àquela grande cidade de Nínive, sem guarda-costas, sem um companheiro para andar com ele no meio daquela cidade. Nínive era conhecida na época como uma cidade bastante violenta, uma cidade onde a população era conhecida como uma população impiedosa. Mas Jonas vai, e ele vai certamente confiando na proteção de Deus, e a sua mensagem seria, e de fato foi, uma mensagem desagradável. O conteúdo da sua mensagem foi a de juízo, conforme o verso número 4 do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas não menciona a compaixão de Deus, mas o juízo de Deus. Uma mensagem simples e desagradável é tudo o que Jonas tem para anunciar àquele povo. E surpreendentemente, nós vemos a partir do versículo 5 que os ninivitas, eles dão ouvidos à pregação da palavra de Deus e se entregam ao Senhor. Queridos, o livro de Jonas, ele é conhecido e se tornou famoso, e até as crianças conhecem a história, mas que retrata basicamente a história de Jonas sendo engolido pelo grande peixe. Quando pensamos em Jonas, quando lembramos de Jonas, o que vem à nossa memória é a história de Jonas sendo engolido por aquele grande peixe. E parece que esse acontecimento é o mais importante acontecimento da história de Jonas, ou do livro de Jonas. Entretanto, meus irmãos, talvez aqui o maior milagre e o acontecimento mais surpreendente relatado no livro de Jonas é ver uma cidade inteira rendendo-se aos pés do Senhor.
reconhecendo os seus pecados, confessando os seus pecados e se voltando para o Senhor. E é assim então que descreve a partir do versículo número 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E é o rei então que faz então uma proclamação, e ele promulga a seguinte decisão no verso de número 7: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Todo o livro de Jonas, meus irmãos, está recheado da manifestação da compaixão de Deus. Ele pega um profeta desobediente e ele dá uma segunda chance a este profeta para se arrepender do seu pecado e se voltar para o Senhor. Ele também, meus irmãos, é quem converte o coração dos marinheiros. No capítulo de número 1, os mesmos marinheiros que clamavam aos seus deuses, pedindo proteção e livramento naquela tempestade, naquele acontecimento terrível no mar. O final do capítulo 1 mostra que até os marinheiros se convertem ao Senhor, são convertidos pelo Senhor. Todo o livro de Jonas está recheado da manifestação da complacência, da misericórdia e do perdão de Deus. O Senhor é misericordioso, Ele é longânimo e benigno, e Ele não nos repreende perpetuamente, mas conserva para nós a sua graça. Foi isso que Ele fez com os ninivitas, foi isso que Ele fez com o rei daquela cidade. Ele converteu o coração de todos e fez aquelas pessoas então experimentarem o seu grande amor. Sabe, meus irmãos, o que este episódio nos ensina? Nos ensina que o crescimento da igreja não depende de nós. O crescimento dessa igreja não depende de vocês, queridos irmãos. Depende da graça de Deus, do poder de Deus sobre nós. É Ele quem institui reis, e é Ele também que destrona reis. É Ele que transforma o coração mais impenitente de todos e faz do coração mais duro um grande defensor do Evangelho de Cristo. Foi isso que Ele fez com o apóstolo Paulo. De maneira, meus irmãos, que todo o crescimento da igreja sempre vai proceder de Deus. O texto diz que as pessoas na cidade de Nínive creram em Deus, não em Jonas. Creram na mensagem que Jonas trouxe àquele povo. Às vezes, meus irmãos, a gente tem uma mania feia, né, de dizer que tal lugar ou que tais pessoas são muito duras e que elas não vão se converter nunca, que nós podemos desistir de qualquer trabalho evangelístico em tal lugar, porque aquelas pessoas elas jamais vão deixar a idolatria. São pessoas muito difíceis. Essa é a nossa percepção sobre as coisas, essa é a nossa percepção sobre as pessoas, mas essa não é a percepção de Deus. Quando Deus, meus irmãos, quer transformar pessoas, quando Deus quer transformar uma cidade, um bairro, uma família, Ele certamente fará isso, porque o poder pertence a Ele, e a nós o corar de vergonha. A nossa confiança, meus irmãos, ela tem que estar no poder de Deus, não
nas circunstâncias. Jonas, ele por um momento se tornou insensível às ações de Deus, mas ele pôde experimentar a graça de Deus sobre um povo que ouviu uma palavra de juízo, de castigo, e que se rendeu ao Senhor. Vejam, meus irmãos, as palavras do rei, no verso de número 9, ele diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele ouve a palavra do Senhor trazida por Jonas, palavra de juízo, de castigo, e ele então pede a todos para clamarem pelo perdão de Deus. Quem sabe o Senhor, ele não ouvirá e se apartará o seu furor e a sua ira de nós. E o verso número 10 diz que o Senhor, ele converteu o coração daquele povo e ele se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. O mal que ele disse que faria através de Jonas, mediante a pregação da palavra de Deus, ele agora transforma em bem. Eu perguntei a você nesta noite, no início dessa mensagem, se você já teve a oportunidade de receber uma segunda chance para fazer certo o que você fez errado. Quando pensamos, meus irmãos, em uma segunda chance, imaginamos que tudo será diferente. Não é assim que a gente diz? Olha, me dê uma segunda chance e eu vou fazer correto agora. Me dê uma segunda chance e eu não vou te decepcionar. Eu quero te dizer nessa noite, querido irmão e querida irmã, que embora costumeiramente nós estejamos acostumados a pedir uma segunda chance, embora inclusive Deus nos dê uma segunda chance, o fato é que Ele não coloca em suas mãos esta segunda chance, porque se Ele fizer assim, se Ele colocar em suas mãos essa segunda chance, você certamente cairá novamente, decepcionará novamente outras pessoas e até mesmo o próprio Deus. Ele nos dá uma segunda chance, mas Ele coloca nas mãos de Jesus, porque somente nas mãos de Cristo nós podemos obedecer o Senhor. Jonas obedeceu a Deus, porque foi o Senhor mesmo que fez ele obedecê-lo. Se Deus deixasse a cargo de Jonas receber e aproveitar uma segunda chance, ele mais uma vez desobedeceria ao Senhor. De maneira, queridos, que o que esse texto nos ensina é que, embora o Senhor nos dê uma segunda chance também em nossas vidas, Ele nunca coloca em nossas mãos, porque certamente nós desperdiçaremos mais uma vez essa chance. Para você ter êxito na vida, Deus, Ele colocará sempre as segundas chances nas mãos do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso você conseguirá obedecer o seu chamado. Como é que você tem percebido o crescimento desta igreja e o seu próprio crescimento espiritual? É importante, meus irmãos, que a gente entenda que só haverá transformação de vida, só haverá a resposta de Deus às nossas orações, se acontecer o que aconteceu com os ninivitas aqui, se acontecer genuíno e verdadeiro arrependimento espiritual. Quando os nossos corações se voltarem para o Senhor, sinceramente arrependidos, nós entenderemos como as chances que Deus nos dá, elas são preciosas, e tão preciosas que Ele não coloca ao nosso cargo segurá-las. Ele coloca nas mãos de Cristo, e através de Cristo que Ele promove
a mudança que precisamos. Não confie em você, não confie no seu potencial, não confie na sua capacidade de experimentar as chances que Deus te dá para mudar de vida. Confie em Cristo, entregue sua vida a Ele, confie que somente Cristo é quem pode te dar as oportunidades que você desperdiçou e fazer você aproveitá-las novamente. Confie no Senhor. Nós estamos chegando no final de mais um ano e é comum a gente pensar e até sermos levados a reflexões de como foi esse ano que está se findando e como é que a gente espera um novo ano. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu muitas vezes comigo, né? E eu já vi muitas pessoas até dizerem assim: olha, esse ano eu não consegui ler a Bíblia toda, mas em 2025 eu vou ler. Já fizeram isso? Já fizeram essas promessas? Olha, eu não orei tanto neste ano de 2024, mas em 2025 eu prometo que eu vou ter uma vida de oração. Até escrevemos. Talvez você tenha ainda anotado as promessas que você fez para este ano de 2024. Eu queria que você pensasse se você conseguiu cumprir todas elas. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, queridos irmãos, quando nós confiamos num suposto potencial que temos, quando nós confiamos em nossa própria determinação de fazer as coisas, nós nos decepcionamos até mesmo conosco mesmo. Mas quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, e quando nós confiamos que é Ele que nos dá força e poder para fazermos o que precisa ser feito, quando nós entendemos que o nosso chamado é para a obediência e para nos arrependermos dos nossos pecados, nós entendemos que as chances que Deus nos dá, elas só podem ser agarradas se elas estiverem nas mãos de Cristo. Não confie em você, não confie no que você pode fazer, confie em Cristo, confie em Deus, que é misericordioso e que com as suas misericórdias Ele não nos faz perecer. Grande é a sua fidelidade, grande é o seu amor para conosco, grandes são as oportunidades que Ele nos dá para vivermos uma vida que agrade a Ele. Confie no Senhor, entregue sua vida a Ele e veja o Senhor fazendo por você o que você jamais poderá fazer. Se arrependa dos seus pecados, se volte para o Senhor e você verá o Senhor, Ele também desistindo do mal que Ele poderia fazer contra você e te abençoando abundantemente. Confie em Deus, entregue sua vida para Cristo e Ele vai guiar a sua vida no caminho do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe, que Ele nos guarde, meus irmãos, e nos dê direção para continuarmos confiando tão somente nele e não em nós mesmos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos e nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor é longânimo para conosco. O Senhor, ó Deus, é paciente, é Deus perdoador, que olha para nós e vê as nossas fraquezas e nos dá, ó Deus, oportunidades para esquadrinharmos os nossos caminhos, prová-los e voltarmos para o Senhor. Ó Deus, mas esse retorno, ele não acontece por nossas forças e por nossa determinação. Acontece, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso e gracioso e concede a nós esta vontade e esta força de voltarmos para o Senhor. Por isso, ó Deus, nesta noite eu te peço
Que o Senhor, Deus, possa olhar para cada pessoa que se sente fracassada, que se sente completamente derrotado em sua missão, em sua vida cristã, que mais uma vez clama por uma segunda chance, que mais uma vez, ó Deus, pede com vergonha que o Senhor lhe dê outras oportunidades. É certo que o Senhor continua nos dando, mas nós, ó Deus, só conseguiremos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá se essas chances elas forem postas nas mãos de Cristo nosso Senhor. E é Ele, ó Deus, que vai nos dar a oportunidade de vivermos experiências gloriosas com o Senhor e de vermos, ó Deus, as nossas vidas mudadas e transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a entregar as nossas vidas ao Senhor, a entregar as nossas chances dadas pelo Senhor nas mãos de Cristo, para que através de Cristo a nossa vida seja transformada, para que através de Cristo nós possamos experimentar um genuíno e verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Ó Deus, a nossa esperança está em Cristo, a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Ajuda-nos a confiar tão somente nele, a entregarmos a nossa vida tão somente a Ele e a crermos que em Cristo nós temos a esperança da vida eterna e a esperança de um novo começo. Que o Senhor abençoe esta igreja, ó Deus, para que ela continue crescendo na dependência do Senhor, que ela continue crescendo, ó Deus, nos cuidados do Senhor, que ela continue, ó Deus, trabalhando, confiado tão somente na Tua santa provisão, e que os próximos anos de existência desta igreja sejam vividos na expectativa de que o Senhor mesmo é quem produz o crescimento que precisamos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os pastores desta igreja, o conselho desta igreja, a junta diaconal desta igreja, que o Senhor abençoe os membros desta igreja, para que continuem, ó Deus, recebendo de Ti a graça e a misericórdia que jamais aparta de nós. Louvado e agradecido seja o Teu nome para todos sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi dado de conhecer esta igreja e de pregar nesses dias festivos aqui. Mais uma vez parabenizar esta igreja por mais um ano de organização, de emancipação, agradecer o reverendo Alexandre pelo convite, dizer que foi realmente um prazer estar com vocês nesses 2 dias. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, abençoando o pastor, os pastores desta igreja, o conselho desta igreja, para a glória do Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente.